Podcast Rio Ônibus, o canal para quem usa transporte público no Rio. Saudações ouvintes, passageiros dos ônibus da cidade e população carioca. Eu sou Paulo Valente e nesta edição do podcast Rio Ônibus, vamos entender como o planejamento técnico pode favorecer o bom funcionamento e desenvolvimento do transporte por ônibus nas cidades. Para conversar sobre a importância desse tipo de projeto e que diferença faz uma boa gestão para promover uma mobilidade urbana eficaz e sustentável, convidamos o especialista em transporte coletivo, Guilherme Augusto, para estar hoje aqui com a gente. Guilherme, prazer estar conversando aqui com você, dessa vez aqui no nosso podcast, para falar desse assunto que muito nos interessa, que é o transporte público e a mobilidade urbana. Obrigado aí por aceitar o nosso convite. Boa noite, população carioca, usuários do transporte coletivo. Obrigado, Paulo, pela oportunidade. Obrigado a toda a equipe da Rio Ônibus por estar aqui. É uma grande honra poder estar conversando com vocês, colocando um pouco do nosso cotidiano de planejamento à tona, né? Trazendo de maneira clara e explícita o que realmente acontece nos bastidores do planejamento de uma empresa de ônibus. Ok, então vamos começar esse episódio de hoje te pedindo para contar para os nossos ouvintes um pouco da tua história com o transporte, que vai muito além de uma profissão, né, que é uma paixão tua. Então, como é Sim. que isso começou? Bom, começou com a infância, né? Eu sempre gostei de meio de transporte e eu tive a oportunidade de ingressar com a especialização, primeiro com o curso tecnólogo de transporte pela Faculdade de Zumbi dos Palmares, no ano de 2015, e logo após ingressei numa empresa de ônibus já registrado como fiscal de linha. E me tornei, pós ser fiscal de linha, passei pelo plantão, passei pelo monitoramento e tinha um alvo que era o departamento de planejamento, né? Sim, Acabei pegando uma grande afinidade com essa área durante esse curso na faculdade que eu fiz, na Faculdade Zumbi dos Palmares. E sim, logo após, um ano depois de eu ter ingressado na, na área em si, já como profissional, eu procurei me especializar. Eu fiz um curso de especialização na área de engenharia em infraestrutura e transportes na FMU. E hoje eu estou aqui. Já passei por algumas empresas do sistema da cidade de São Paulo, prestei consultorias para algumas também. E hoje eu atuo no planejamento da Sambaíba, que domina boa parte das linhas da Zona Norte de São Paulo. então, até te falar que na semana passada, semana anterior, eu tive em São Paulo, andando aí pelo sistema de transporte coletivo da cidade, peguei o trem urbano, peguei duas linhas de metrô, uma que é uma concessão e outra que ainda Uhum, é operada aí pelo município, e tive na sede da SP Trans, legal. lá vendo lá como que funciona a central, o CCO, o atendimento. Tive informação sobre as vans que fazem o transporte agendado Do Atende? dos cadeirantes, que agora Isso. ampliou para transportar o pessoal com autismo também, e achei bem interessante. Quando eu estava lá, eu estava lembrando do amigo, falando do pessoal que trabalha aí com essa parte toda de planejamento, que é bem interessante. E é um Sim. negócio bacana o que é desenvolvido lá. Eu fiquei bem impressionado com a qualidade do acompanhamento, do planejamento que é feito para a cidade de São Paulo ali, e também, de certa forma, para a região metropolitana, que é uma coisa muito grande comparado aqui com o Rio de Janeiro. É um negócio assim realmente impressionante. Se tratando de São Paulo, né, é um dos maiores sistemas de transporte coletivo por ônibus do mundo. Eu Sim. acho, eu não tenho conhecimento se existe um maior. Eu acredito que seja o maior. Tá entre, pelo menos entre os maiores está. Então, É, não, cuidado não, pela não, complexidade, né? eles não ranquearam, mas são 13 mil ônibus só na cidade de São Paulo. É uma coisa realmente impressionante. E Exatamente. funcionam, que é mais interessante, funciona bem. Mesmo com com todos os percalços que tem, itinerário,
Às vezes a gente trabalha com desvio, diversos fatores externos que atrapalham o nosso planejamento, ele consegue rodar. Sim. Então, vou te falar um pouco aqui, até comparando com o Rio de Janeiro, por exemplo. Aqui na cidade do Rio, quem faz o planejamento todo da operação das linhas hoje é a Secretaria Municipal de Transportes. Ela que Certo? determina que linhas vão rodar, qual a quantidade de viagens, o horário de trabalho e tudo isso. Na tua visão, então, como operador que está hoje dentro do qual é o papel da gestão pública no planejamento do transporte coletivo e qual a importância dessa área de planejamento para todo o setor funcionar bem, para a população aí ser bem atendida? O papel da gestão pública, né, é receber a solicitação, caso ela faça ah, o planejamento, caso ela esteja à frente do planejamento, né, receber a solicitação da empresa, receber a solicitação da população e analisar. Um dos maiores problemas que nós temos na área de planejamento é a falta de análise. Existem demandas políticas, demandas sociais, que acabam caindo sobre o órgão gestor e, pelo peso que vem sobre o órgão gestor, ele tem que implantar. E aí você não tem um embasamento técnico para poder dizer se aquilo vai rodar ou não. Simplesmente tem que implantar. Mas a análise em si é extremamente necessária para dizer, ó, podemos implantar ou não podemos implantar por determinado fator ou por determinado motivo. E o planejamento para uma empresa de ônibus, ele é fundamental, né? A gente costuma dizer aqui em São Paulo que uma empresa de ônibus ela tem três órgãos super importantes, né? É o cérebro, o pulmão e o coração. O cérebro é o planejamento. O Sim, planejamento é onde define toda a estratégia da empresa, o curso operacional da empresa, seja em questão operacional na rua ou questão financeira pré-planejada dentro desse âmbito. O pulmão é a manutenção, né, que faz toda essa engrenagem girar, o que alimenta a motivação do carro recolher ou não para o planejamento. E o nosso coração é a operação. Operação é que vai na rua, transporta o usuário, o cliente, e traz o retorno líquido, né, o retorno financeiro para a empresa. Não só para a empresa também, como para o órgão gestor. sim, sim. E para a gente só trocar um pouquinho aqui o assunto, a gente já teve um podcast aqui no Rio Ônibus, um dos episódios foi para apresentar o Parceiros do Transporte, esse Sim, grupo aí que você participou do projeto, né, fez parte da criação e tudo. Então, fala para a gente também como é que surgiu essa ideia do Parceiros do Transporte e qual o trabalho que ele vem desenvolvendo hoje. sim, eu sou um dos sócios fundadores do Parceiro do Transporte. A gente tá ampliando o nosso portfólio, nosso know-how para as empresas de fretamento e serviço rodoviário. É uma Sim, coisa nova um desafio novo que a gente está tendo pela frente aí. A ideia surgiu, né, no grupo de amigos e a nossa ideia era sempre se opor a, vamos dizer, mentiras que eram propagadas pela mídia tradicional. sim, Então, se determinado veículo não estava atendendo determinado lugar, existe um motivo daquilo que está acontecendo. Não é só por não atender. Às vezes o bairro era o bairro tinha um vandalismo generalizado, era inseguro para os operadores operar. E a mídia, a grande mídia, a mídia tradicional, colocava a operação do ônibus como prioridade e esquecendo da integridade dos operadores. sim. Então, isso é só um dos fatores, né? Mas dentro dessa realidade tendenciosa, a gente criou o site Parceiros do Transporte, que acabou se tornando uma empresa de consultoria para empresas, né? Já atuamos na área de planejamento e hoje estamos atuando na área de marketing e gestão de mídias sociais para empresas. É o que aproxima a empresa do usuário, a empresa do cliente.
A ideia do parceiro do transporte é essa, é trazer uma intimidade, ser o canal da empresa para o cliente, para que não venha uma informação tendenciosa ou distorcida para prejudicar a imagem da empresa e nem para prejudicar o deslocamento do usuário. Sim, sim. É bem interessante que vocês partem de uma visão de quem conhece o sistema por dentro, e tanto como Sim, usuário, como como operador e planejador. Então, te dá um conhecimento de causa, digamos assim, muito sim, maior, porque você entende os dois lados. Você entende o lado da empresa e entende o lado também do rodoviário, no caso, do operador, e entende o lado do usuário, do sim. cliente final. Isso é bem interessante, juntar esses três atores que estão ali ligados o tempo todo, conseguindo fazer esse meio campo entre eles. Isso é bem interessante, o trabalho que vocês desenvolvem aí. Vocês estão de É, parabéns. a ideia, muito obrigado. A ideia é tornar essa relação bem orgânica, porque antigamente você não tinha acesso. O acesso que o cliente tem hoje à empresa é o operador que está na rua, é o fiscal, é o cobrador, é o motorista, algumas vezes o inspetor que aparece para atender alguma ocorrência na rua. Então, a, a possibilidade de trazer o acesso do usuário à empresa pela mídia social tem trazido somente ganhos para ambos os lados. Sim, sem dúvida. E agora eu vou te fazer uma pergunta que vocês já estão tendo a experiência em São Paulo, e a gente no Rio aqui ainda tem um projeto de lei. E Sim, é um assunto que vem dominando aí as mídias quando se fala na eleição municipal. É, todos os candidatos, aí, boa parte deles, estão prometendo implantar e estudar a tarifa zero. E aí, em São Paulo, se começou pelo domingo, né? Então, sim, no domingo, o sistema oferece a tarifa zero, por uma iniciativa aí do prefeito com a SP Trans e com as empresas. Então, eu queria saber a tua opinião sobre essa questão. Como que você, como um planejador, como uma pessoa que conhece bem o funcionamento do sistema, como é que você encara aí essa questão da tarifa zero? Essa experiência aí de domingo, por enquanto, para vocês, até em termos de planejamento, estão colocando mais ônibus na rua, estão fazendo um atendimento diferenciado. Como é que você enxerga esse movimento todo? eu vou ser bem polêmico com essa questão, porque assim, o tarifa zero é uma ideia muito bonita de se vender, mas existe todo um contexto, não só político, mas também social e principalmente de segurança. Interfere muito. A gente tem diversos exemplos em diversos bairros aqui na periferia de São Paulo, que hoje a linha é tarifada e o motorista, o cobrador, o fiscal é coagido a dar uma carona pro indivíduo que vai embarcar no ônibus, porque se Sim. ele não der, ele é rechaçado não pela população em si, né? Mas pelos maus Pelo elementos grupo ali daquela que. comunidade. Sim, Exatamente. Então, o primeiro ponto em questão de segurança no tarifa zero é o seguinte: hoje já acontece isso. E assim, o indivíduo, o mau elemento entrou dentro do coletivo, por vias de carona, fez uma ação dentro do carro, não aconteceu nada, imagina a proporção que isso pode tomar, ainda mais em serviços de madrugada que nós temos aqui, quando se for liberado uma tarifa, um passe livre para todos. Essa, essa questão de segurança, ela é bem. Essa limitação que se dá com a tarifa, a cobrança tarifária, ela, ela inibe um pouco essa petição de carona a todo momento. A gente sim. sabe que em determinados momentos vai ser impossível não dar, mas em determinadas regiões a gente pode evitar arrastões, pode evitar assédios, só pelo simples fato de impedir o indivíduo de entrar dentro do ônibus com um passe livre. Sim. Então,
Na minha opinião, isso tem que ser muito estudado, tem que ser levado mais a sério esse assunto. No Certo? ponto Mas de vista. deixa eu te Oi? fazer Pode uma falar. pergunta, por exemplo, com relação à Operação Domingo. A tua empresa teve que reforçar a frota, botou ônibus a mais em operação? Chegou a Não, afetar? não. Ou absorveu só com a frota que já vinha rodando? A gente está sobre a adaptação do novo contrato que foi licitado alguns anos atrás. Sim, Existe uma rede prevista para cada tipo de dia. A única sim, rede que está implantada hoje é a rede noturna, que não está operando, que ainda assim não opera dentro dos moldes do contrato. sim. Então, assim, eu estou oferecendo passe livre, mas eu estou com operação obsoleta ainda. Ainda tenho linhas que não atendem à necessidade de deslocamento do domingo, que estão operando com intervalos altíssimos, por conta de escala, né? A gente Sim. tem operações, a gente precisa dar folga para os nossos operadores. Então, eu não tenho como aumentar mais coletivos final de semana, sendo que eu não tenho um quadro suficiente para isso. E para mim ter um quadro suficiente para isso, eu tenho que aumentar minha frota nos dias úteis. Essa conta ainda não está fechando. Então, se nós começarmos a implantar a rede de domingo, talvez amenize um pouco essas questões operacionais. Porque hoje, o usuário, ele, num domingo, ele vai querer ir para o shopping, ele vai querer ir para o parque, ele vai querer ir para a sorveteria. Legal, muito bom ele poder ter a oportunidade de fazer isso sem poder pagar a tarifa. É muito interessante. Só que a pessoa junta a família, prepara todo mundo, se desloca até o ponto, caminha 5, 10 minutos até o ponto. Aí ele tem que esperar mais 20 minutos, 30 minutos, dependendo da linha, quando não mais, para poder pegar um coletivo para andar 3, 4, 5 pontos para o seu destino, acaba se tornando inviável para ele. É Sim. mais fácil ele juntar a família, colocar dentro do carro, colocar dentro de um veículo de aplicativo, num táxi, e levar todo mundo com conforto, com segurança e, e praticidade. Hoje, com a nossa atual rede, está sendo. A gente registrou um aumento de passageiros em determinadas linhas que operam na região central, porém, continua com um sistema obsoleto. Sim. Então, quer dizer, essa adaptação à entrada da tarifa zero ainda requer muito estudo, um dimensionamento da nova demanda, tudo isso para poder compensar. E até, eventualmente, alguma alteração contratual, alguma adaptação para poder funcionar. Então, não é uma Sim, questão simples, não é só botar a tarifa zero. Envolve muito mais coisa, né? sim, exatamente. Assim, a gente compreende, né, as causas da implantação. Não estou aqui para criticar, mas a gente vai usar, acho que é Maricá que tem tarifa zero, né? Maricá tem um, um PIB per capita muito maior em comparação com São Paulo, se a gente for olhar por população. Então, eu tenho uma renda extra que vem de Maricá, que se eu não me engano que é pelos royalties de petróleo, que podem bancar tranquilamente o transporte, banca, a educação, e ainda pode sobrar dentro da receita dentro da receita do município. Aqui não, aqui a gente já fornece passe livre para o estudante nos dias úteis, fornece a integração para o usuário que vai utilizar 4 conduções dentro de 4 horas. A gente já fornece a, o, a tarifa menor para o estudante que paga meia tarifa. Então, são diversos fatores que vão acabar minando a possibilidade de você ter um sistema tarifário mais equilibrado. E é assim, nós temos aqui o sistema de integração. Eu não lembro se no Rio tem, mas ele funciona basicamente como? Num período de 3 horas, você tem direito a utilizar 4 coletivos. O primeiro, você passar, ele vai debitar a tarifa total do sistema, a tarifa comercial. Os outros 3 veículos que você utilizar, ele vai ser uma espécie de passe livre, uma gratuidade que você vai passar nos próximos 3. A prefeitura vai ter que tirar do bolso essa integração. Tem, como já tira, já tem um subsídio É, bem tem considerável. prazo.
subsídio bilionário. Então, se a gente levar em consideração, poxa, por que a gente não pode fracionar essa tarifa para diminuir o custo da tarifa para cada empresa? Porque a empresa vai medir o custo por passageiro, é altíssimo. O custo por quilômetro é altíssimo. Então, precisa-se de uma política tarifária para poder regularizar todas essas questões de custos do sistema, reorganizar a rede de transporte e começar a equalizar o sistema conforme a sua demanda. Sim, sim. Bom, Guilherme, a gente está chegando ao final do nosso tempo aqui. A gente tem que concluir, mas tem muito ainda para a gente ir conversando pela frente. Então, queria te agradecer pela participação, mais uma vez, aí no nosso episódio, e parabéns aí, mais uma vez, pelo trabalho que vocês vêm desenvolvendo, e te agradeço aí pela colaboração com as tuas ideias aí para o episódio de hoje. Sou muito grato pela oportunidade, agradeço aí em nome de todos os meus amigos e parceiros que, junto com a gente, seguem por essa causa, por esse projeto. Obrigado, Paulo. Obrigado à equipe do Rio Ônibus. Quero agradecer mais uma vez pela recepção que vocês nos deram quando a gente esteve aí. E saudar toda a população carioca e desejar boas estimas aí e que vocês venham ter cada vez mais um transporte digno, porque um transporte digno é sinônimo de qualidade de vida. Sim, sem dúvida. Então, tá bom, Guilherme, muito obrigado. Então, pessoal, hoje, encerrando aqui a nossa entrevista com especialista em transporte coletivo, Guilherme Augusto, chegamos ao fim de mais uma edição do podcast Rio Ônibus, que ficará disponível para você ouvir novamente a qualquer hora e também para compartilhar com quem você quiser. Na próxima semana estaremos aqui com mais um assunto do seu interesse. Esperamos você. Apresentação e supervisão, Paulo Valente. Roteiro e produção, Peter Barcelos. Produção técnica, One Marketing. Rio Ônibus. Seu dia passa por aqui.